Continuando sobre os mandamentos que eu me excedi no guardar a castidade. Mas, gente, vai lá assistir o episódio. Guardar a castidade, eu chamo do mandamento corre que é cilada bino. Ai, gente, sério. Sério, pensa com carinho nisso. Nono lugar, não cobiçar a mulher do próximo. Porque o guardar a castidade e o não cobiçar a mulher do próximo não estão tão distantes. Você sabe que se você conversar com uma pessoa que traiu e se separou e ficou com o amante ou a amante, se você pegar as entrelinhas ou às vezes ter uma conversa honesta, eu vou contar uma história aqui que, sinceramente, vamos aqui conversar? Eu acho que é a história da maioria desse caso. Eu tinha um professor que ele não respondia, era do ensino médio, do cursinho. E era um professor, com todo respeito, que ele estava muito distante do Brad Pitt, tá? Só para vocês entenderem que não era nem uma pessoa mediana, era uma pessoa abaixo da média. Por que isso importa? Nós sabemos por que isso importa. Porque assim, se eu falar, ele era o Brad Pitt, você vai me falar, então existem outras dúvidas no ar do que eu vou contar aqui. Mas não, ele era abaixo da média. Os americanos dão uma nota geralmente de 1 a 11, porque em teoria, né, vamos conversar? As pessoas, a beleza das pessoas, o carisma das pessoas, lá, principalmente nos Estados Unidos, eles ranqueiam em notas de 1 a 10. Só que eles dão a nota 11 pra quem é tipo, nossa, acima de tudo. Acima de tudo. A pessoa não é um 10, a pessoa é um 11. E assim, uma pessoa mediana é um 7, tá? Se você chama que a pessoa assim, é uma pessoa simpática, se é que você me entende, é uma pessoa 7. Qualquer nota abaixo de 7, você sabe o que significa, né? Que não precisa haver desconfiança nesse mundo sem ter uma história própria. Então aqui, este meu professor era uma nota 3. O que é uma nota 3? Tinha dente na boca, tomava banho, não usava roupa muito velha ou suja. Você entendeu o que é uma nota 3, né? Nota 3 é tipo, fez o básico razoavelmente bem feito, mas assim, não há nada para ser visto aqui. E aí, eu fazia um vestibular muito difícil e tinha um exercício que eu não conseguia fazer. E aí todo mundo assim, ele só vai responder durante a aula. Ele insiste em responder durante a aula. E eu falei, mas a gente vai atrapalhar a aula. Mas tá bom. Eu perguntei. E aí eu fiquei assim, gente, mas por que ele não responde além da aula? Porque o que acontecia? No meu cursinho, a gente tinha aula e tinha muita matéria e brincadeira e macete para decorar a matéria. E geralmente o professor pegava 3 minutinhos quando tocou o sinal da aula e enquanto o outro professor arrumava os slides, o outro professor respondia na porta algumas questões, tá? Ele tentava fazer isso. Ele fazia a cada 30 segundos uma explicação, ele conseguia atender umas 6 pessoas no final da aula. E esse professor nem isso fazia. Tipo, porque daí você tinha que ficar na porta, às vezes você saía para fora da sala e ficava no corredor com os alunos. E mas por que este professor não faz isso? Ele tem que correr pro trabalho? O que é? Mas às vezes ele atrasa a aula dele. E aí o pessoal fofoqueiro me contou. É porque ele casou com uma aluna dele. Ele casou com uma aluna, inclusive ela era menor de idade quando eles se conheceram, então já é um red flag ali, né? O cara não tem limite nenhum, mas enfim. Isso aqui entre nós, isso em outros países é considerado aliciamento. No Brasil, né, é romance. E aí ele casou com essa aluna e essa aluna liga para ele a cada intervalo para ver onde ele tá, se ele tá no corredor, para marcar presença nos corredores, né, entre uma aula e outra, bem saudável. E ela tem amizade sempre com alguma outra mulher no trabalho dele para saber se ele fica no corredor com alunas tirando dúvidas, porque ela não gosta, porque foi assim que eles começaram a paquerar e foi assim
que eles ficaram juntos. E um detalhe, ele era casado quando ele começou a paquerar a nova esposa dele. Então, essa mulher, ela tá tipo assim, mesmo que você fale que eu sou sua alma gêmea e que você me ama loucamente, você me conheceu casado. Então, o que o casamento significa pra você? Absolutamente nada. Essa é a vida desse casal. E eu fiquei em choque. E, gente, não é a única história, né? Quantas histórias a gente conhece de casais que se conheceram, alguém ou os dois eram casados e eles têm muito problema de confiança. Porque eles pensam assim, tá, ele diz que me ama, que acredita no casamento, mas assim, ele me conheceu casado, ela me conheceu casada, e isso não impediu ninguém de fazer nada. Então, assim, sinceramente, eu acho que o mandamento de não cobiçar o que é do próximo tem muito a ver com você, no fundo, sabe que isso não é um bom sinal. Você quer isso na sua vida? Você quer casar, ter um relacionamento com uma pessoa que não respeita casamentos e relacionamentos? Que garantia você tem? Ah, mas não tem garantia de nada nessa vida. Mas, cara, você tá abusando. Você tá indo atrás de um relacionamento que claramente vai dar errado. Ou que vocês não vão ter paz. E você sabia que isso tem explicação na psicologia e na neurociência? Assim como guardar a castidade, não matar, honrar pai e mãe, né? Que a gente discutiu a família. Amar a Deus sobre todas as coisas. Vamos falar da psicologia e da neurociência de não cobiçar o cônjuge, o parceiro do próximo? Você sabia que na neurociência, mesmo que você repita 1 milhão de vezes que aquilo não vai se repetir com você, o teu inconsciente, ele acha que... O que acontece? Vamos dizer, eu fui lá e roubei o marido de alguém, né? O marido não é inocente, tá? Mas eu cobicei o cônjuge de outra pessoa, peguei pra mim. Mesmo que eu repita pra mim 1 milhão de vezes que o nosso amor é verdadeiro, que nós somos almas gêmeas, eu nunca vou ter paz nesse relacionamento. Você sabe por quê? Porque o meu inconsciente, ele acha que eu ter conseguido acabar com o casamento diz muito sobre o presentinho de Deus que eu ganhei. E, sério, gente, não é nem maldade, é simplesmente a realidade. Se eu peguei o presente de Deus, né? Você sabe que piada é essa, né? De outra pessoa, essa pessoa... olha que interessante. Como o nosso cérebro não defende ninguém. Primeiro, existe uma possibilidade muito maior de eu não levar a sério e não respeitar o meu relacionamento. Porque o meu cérebro, ele vê fatos. E o meu cérebro fala assim, ela fala que é pra ficar pra sempre com esse cara, mas ela tirou de alguém esse cara. Então, assim... Não é aquela famosa brincadeira, né? É uma piada que os fofoqueiros têm. Quando eles vão fazer fofoca de celebridade, eles falam assim: não deixe o seu marido, a sua esposa, te impedir de conhecer o amor da sua vida. E, gente, se eu te falar que na neurociência isso é muito real, se você começa uma coisa errada, por que não errar de novo? O nosso cérebro funciona assim. Então, se eu roubei 5 reais... O que me custa roubar 50 mil? O nosso cérebro, ele abre brechas para coisas maiores, tá? Então, sinceramente, na própria neurociência, você vai lá e leia sobre isso. Se eu não respeito o relacionamento dos outros, eu mando uma mensagem pro meu cérebro como amante que, a gente tá junto até a página 2. Porque assim... Todo e qualquer relacionamento é sério enquanto me interessa. Sim, é isso que o nosso cérebro pensa. Por isso que quem trai, trai mais de uma vez, entendeu? É por isso que, às vezes, uma pessoa, assim, roubar, entre aspas, né? A gente aqui tá conversando. Pegou o cônjuge de outro homem, outra mulher, mas, assim, daqui a 10 anos, tá fugindo com outro. Porque mesmo que essa pessoa tende a repetir para ela mesma que aquele relacionamento é importante e é sério, o inconsciente dela anotou tudo e falou, mas a gente não pode esquecer como que a gente tá aqui hoje. O nosso cérebro é ardiloso. E isso eu tô falando da pessoa que não tinha um relacionamento, mas interviu
roubou, entre aspas, se meteu no relacionamento do outro. Ah, mas você tá defendendo o presentinho de Deus, a esposa, o esposo que traiu. Não, não, não. Agora vem a segunda fase da discussão. Você, mesmo que uma sociedade tente defender, e eu nunca defendi, diga-se, fique muito claro, a neurociência condena os traidores na nossa mente, e você pode defender com 1 milhão de palavras, mas traidor é traidor. Sabe por quê? Você sabe por que que essa aluna que casou, né? Ela já não era mais aluna, obviamente, né? Já tinha passado alguns anos, mas assim, por que que ela não confia naquele meu professor? Porque ela sabe como ela conheceu esse professor. E mesmo que ela repita 1 milhão de vezes que ela é amada, que ele, esse professor, né, ama ela, que eles são almas gêmeas, que aquilo é diferente, o inconsciente dela fica falando, é diferente mesmo? Porque eu acho que ele falava pra primeira esposa que tava tudo bem, ele dá aula lá no cursinho. Você tá entendendo da onde vem toda a mágoa, o ciúme, a insegurança dessa guria? Ela, mesmo que ela repita 1 milhão de vezes pra ela, eu confio no meu homem, o inconsciente dela fala assim, a primeira esposa também confiava, né, bebê? Você tá entendendo? Você tá entendendo que quando Deus faz os mandamentos, ele conhece o nosso cérebro? Sinceramente, se você conhece um casal que começou errado e terminou bem, terminou assim, até hoje está muito bem, ou eles estão mentindo, ou, por favor, relate pra mim, porque é uma raridade. E detalhe, estar junto por 30 anos, mas sem confiança, não quer dizer que é uma coisa boa. Então, por exemplo, esse meu professor, eu acho que ele deve ser casado até hoje, talvez tenha até filhos com essa mulher. Mas eu sei que os bastidores não são bons. Então, o que eu quero dizer é um relacionamento minimamente saudável. E eu realmente acho, eu nunca conheci um relacionamento que começou errado, que era verdadeiramente saudável, minimamente saudável, né? A gente pode ter vários motivos para ter problemas no relacionamento, mas já começar com o pé esquerdo e nunca ter plena confiança, eu acho que é uma experiência muito diferente mesmo. E você sabe o que é pior? Na neurociência, existe uma coisa chamada dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva é o seguinte, o teu cérebro não aceita duas verdades. Então, alguma verdade vai virar mentira ou alguma mentira vai virar verdade pela sanidade do seu cérebro. Como assim? Então, deixa eu te explicar. Uma pessoa que trai o cônjuge, que não é fiel, ela não é uma pessoa boa, certo? Mas como é que um traidor consegue viver com a traição que fez? Dissonância cognitiva. E é por isso que ele pode, sem querer, amaldiçoar todo o resto da vida dele. Maldição da neurociência. O que acontece? No nosso cérebro, nós somos perfeitos e nós não cometemos erros, tá? Não existe você acreditar que é o vilão da história. O nosso cérebro não aceita isso. Tá, e daí? Nós aqui, em teoria, vamos concordar que um traidor, uma pessoa que é infiel, que é traidora, não é uma pessoa boa. Ué, mas como que o meu cérebro consegue entender que eu sou uma pessoa boa, mas eu traí o meu cônjuge? Eu roubei, eu matei, eu isso, eu aquilo. Ele não entende. Ele simplesmente justifica que você está sempre certo e ele torna as suas atitudes aceitáveis. Como assim? Se eu roubei, eu não sou a vilã da história. Ou eu vou fingir que aquilo não foi tão ruim e vou colocar a culpa nos outros e eu sou inocente e de qualquer forma isso abre brecha para eu fazer de novo mais vezes isso. Por quê? Ai, tá tudo bem roubar quando eu estou na razão e eu invento a minha razão. Você tá entendendo? Mas existe outra coisa, que é uma vertente perigosíssima da dissonância cognitiva, que é o quê? Eu roubei porque roubar não é errado. Ah, eu quis roubar? Roubar não é errado.
Roubar não é errado. A igreja é exagerada, esses mandamentos, eu nem sei quem escreveu a Bíblia, tá tudo errado, essa moralidade falsa da sociedade, roubar não é errado. E adivinha o que a pessoa fica fazendo depois? Ela rouba cada vez mais. E isso acontece nos relacionamentos. Se a pessoa foi infiel, foi traidora, ela não é a vilã da história dela, né? Ah, nunca. Então, o que acontece em nome da dissonância cognitiva? O teu cérebro vai chegar à seguinte conclusão: trair não é errado. Ai, gente, as pessoas são muito exageradas. Primeiro, quem escreveu os 10 mandamentos? Ah, foi Deus que mandou colocar na placa? Ah, acho que não. Eu acho que o povo judeu, os hebreus, precisavam controlar a população no deserto e inventaram isso. Aliás, religião é só para inventar um controle da sociedade. Então, quer saber? Dane-se, sabe? A sociedade é uma falsa moralista. Eles fingem fazer as coisas, nada dá certo. Todo mundo sabe que a monogamia não dá certo. Então, assim, ai, gente, sério, eu que tô certo. Eu finalmente me libertei da prisão do controle social que os governos e as religiões fazem. E eu tô certo. E sabe qual é o problema de uma pessoa que coloca isso na cabeça? Você acha que quando interessar ela, quando bater o interesse em mudar de vida, ela vai respeitar, ela vai fidelizar onde ela tá? Não. Isso se chama dissonância cognitiva. Na dissonância cognitiva não pode haver heroísmo e vilania. Você é o herói. Então, se você faz uma coisa errada e não se arrepende, você vai repetir de novo. Você tá entendendo? Então, quando Deus fez os mandamentos, ele sabia muito de psicologia e neurociência. E aí, gente, tá fazendo sentido? Ah, tá, né? Tá. Se você pensa comigo, tudo que você faz, o teu cérebro vai começar a justificar. Aí você vai pensar assim: eu não preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Eu vou colocar minha confiança nos outros. Vai cair do cavalo. Nós já sabemos disso. Não tomar seu santo nome em vão. Por quê? A partir do momento que eu não ajudo a minha igreja a ser melhor, que eu só voto contra a minha igreja, que eu abandono a igreja, que eu blasfemo contra Deus, eu já estou abandonando minha fé sem ver. E Deus está te alertando antes que seja tarde. Guardar domingos e dias de festa. Ai, gente, sinceramente, se a pessoa não acredita em Jesus Eucarístico, ela já perdeu a fé em tudo. Quarto mandamento, o honrar pai e mãe, entra em toda a questão do alicerce da sociedade para ser uma pessoa minimamente saudável. Um adulto saudável, um adulto ativo, minimamente competente. E a família é o alicerce de tudo isso. Seja a família que a natureza te deu. Eu falo a natureza porque apesar de Deus nos dar a família, ele quer que a gente escute e a gente não escuta. Então nem tudo é vontade de Deus, a gente sabe disso. Ou seja a família que você, depois de um tempo, escolheu para si, não importa, gente. As pessoas com quem você convive te moldam e você molda elas. Então, é uma corresponsabilidade sobre o futuro de todo mundo. Não matar, né? Porque isso afeta muito a pessoa. Afeta psicologicamente de forma amarga. Na neurociência, existem rupturas cerebrais quando você comete um atentado contra a sua vida ou a do próximo. Então, vão dar uma olhada sobre isso. Guardar a castidade, se valoriza, bebê. Se você não se valorizar, você já manda um recado na neurociência, na psicologia, nos valores familiares da pessoa que você é descartável. E tudo começa a fazer sentido, você é objetificado. Não cobiçar o cônjuge do próximo, o relacionamento do próximo, porque você vai passar uma vida com a síndrome do impostor. Você vai passar uma vida, primeiro, não respeitando o relacionamento e tendo muitos problemas de confiança, porque vocês não acreditam na fidelidade. Mesmo que vocês repitam para si mesmos que a fidelidade existe, na prática o teu inconsciente vai falar, acho que não. E pela dissonância cognitiva, o teu cérebro vai falar assim, não faz tanto mal assim. Você tá percebendo como você tá colocando a tua vida num caminho muito ruim? E que os mandamentos estão tentando te avisar, por mais que você queira, isso não é um presente de Deus? Tá começando a fazer sentido?